Rapaziada, vamos falar da partida aí, Vasco e Mirassol. O Vasco sai derrotado e já encontra 7 partidas seguidas sem saber o que é uma vitória, né? Todas essas após o retorno do Super Mundial. Derrota aí por 3-2 pro Mirassol. Então vamos falar um pouco sobre essa partida e tudo que ela deixa de marcas, né, pro Vasco. Né? A equipe era o que a gente tinha de melhor, contando com as nossas ausências já marcadas, né? Que seria a expulsão do Léo Jardim na última partida, causando assim a titularidade do Fusato, e na lateral direita o Puma assumindo a posição e o Coutinho voltando ali, né, entrando no lugar do David. O resto da equipe era o Fusato no gol, o Pumita na lateral, João Vitor e Maurício Lemos fazendo dupla de zaga, Piton na lateral esquerda, dupla de volantes, Hugo Moura e Tietê, o Coutinho como esse meia, Nuno de um lado, Ryan do outro e Verratti centralizado. Essa foi a equipe que o Diniz escalou a campo para enfrentar o bom Mirassol, né, que agora, com essa vitória para cima do Vasco, está em quinto colocado, meu amigo. O Mirassol estaria indo para a Libertadores. Mas vamos falar agora sobre a partida. Né? No primeiro tempo, o Vasco até conseguiu se postar legal. O Vasco conseguiu ter teve 3 finalizações assim no gol do goleiro do Mirassol, né? O Walter teve que fazer 3 boas defesas ali. Uma num bom chute do Ryan, que vem no cantinho. Uma do Hugo Moura, que ele poderia ter escolhido a melhor decisão, tocado a bola, chutado melhor, mas acabou chutando mal. E o goleiro Walter ainda assim teve um pouco de dificuldade para defender. E a grande chance foi uma finalização do Coutinho, naquela chapada, naquela área do campo ali que ele gosta mesmo. A chapada não foi tão alta, mas o goleiro Walter foi lá e buscou. Né? Essas foram as 3 grandes oportunidades do Vasco, que eu lembro assim, o Mirassol teve uma cabeçada ali que ia para fora, mas o Fusato fez a defesa evitando que a bola saísse. Né? Foi isso de chance no primeiro tempo. O Vasco conseguia ali ter mais a posse do jogo, o Mirassol deixava mais o Vasco ter a bola e o Vasco conseguia criar essas oportunidades, mas ainda pouco efetivo, que é uma marca que já vem acontecendo nos últimos jogos do Vasco. Esses 4 empates aí recentes do Vasco, se você for ver, o Vasco criou mais do que a equipe adversária, mas faltou efetividade para marcar. O primeiro tempo foi marcado por isso e acabou assim 0-0, né? Mas o que interessa pra gente nessa partida mesmo foi o que aconteceu no segundo tempo. Então vamos lá, que tem bastante coisa para falar dessa segunda etapa. O Vasco volta com apenas uma mudança. Se eu não me engano, sai o Hugo Moura e entra o Thiago Mendes. Né? Essa foi a alteração do Vasco para o segundo tempo. Né? E o Thiago Mendes depois chega a fazer a zaga. Né? Mas, voltando a falar sobre a partida, logo começa e logo aos 6 minutos de jogo o Vasco já consegue fazer uma cagada e tomar 1-0 com o gol do Negueba. Né? O Mirassol vem escapando pelo meio e o Negueba na entrada da área ali vê um espaço, né? Já que a marcação deixa ele livre. O João Vitor até tenta, mas assim, tenta ter uma palavra forte para fazer o bloqueio que ele tentou se jogar na bola. E com o Negueba nem chutando tão bem assim, chutou bem, chutou forte, mas foi na direção do goleiro, mas o Fusato aceitou a bola de uma tal maneira e 1-0 pro Mirassol, né? Ali o Fusato realmente, pra mim, errou na minha opinião ali. Poderia ter defendido melhor, a bola vai em cima dele, não é uma bola que foi muito no canto, algo assim que se fosse o Léo Jardim pegava, não. Foi realmente uma bola em cima dele, ele, beleza, é um chute forte, mas ele poderia ter tido um desempenho melhor na jogada, né? Vale lembrar, o Mirassol já chegou até a fazer um gol primeiro, mas foi anulado. Depois, o Mirassol não para por aí. O segundo gol, pra mim, que o Vasco toma é mais inadmissível que o primeiro, né? O primeiro ali você vai entender, pô, Fusato, né? Pô, não joga, pô, beleza, frangou, tá? Mas o segundo gol, cara, a forma como ele começa e como ele termina é um pior que o outro. O Vasco tá ali, com o time todo ali pro ataque, perto ali do meio de campo, o Maurício Lemos e o João Vitor ali estão ali. E o Maurício Lemos falou, pô, vamos tocar a bola pro meu mano João Vitor, né? Só que o João Vitor já tava andando muito pra frente e escorrega. E a bola sobra pro Chico da Costa. O João Vitor até que consegue ganhar do Chico da Costa na correria. O Chico chuta, a bola bate no João Vitor, acho que chega até a bater na mão dele. Mas a jogada segue. Aí a bola ainda consegue ser virada de jogo lá pro Gabriel, que tá dentro da área. Ele vê o Fusato saindo, só que o Fusato não sai fechando. O Fusato sai meio que tipo em pé, meio que abaixado, pra tentar ali, meio que não fechando muito o ângulo. O Gabriel só toca pro lado e o Chico da Costa ganha do João Vitor ali, que tá tentando dar um carrinho, e empurra pro fundo da rede só aos 58 minutos, né? 7 minutos depois do primeiro gol do Mirassol, e a equipe São Paulina já empatava, né? Empatava não, né? Ampliava o placar. Mas o Vasco até que a única coisa boa que dá pra se tirar desse jogo foi o desempenho dos laterais, que defensivamente não foi tão bem, mas no ataque conseguiram compor e conseguiram dar uma certa esperança pro torcedor vascaíno. Né? O Vasco chega a diminuir com o Puma
né? Uma bola que tá lá com o Piton no lado esquerdo, aos 65 minutos, ele cruza na área, o Puma que ele entra na área, assim, por isso o marcador nem acho que vê ele, mas sobe para disputar a bola e o Puma chega primeiro, ganha de cabeça e manda pro fundo da rede. São 65, 66 minutos e diminui pro Vasco. O Vasco tem um ímpeto e o Puma novamente participativo, né? Se na primeira ele fez o gol, nessa ele vai dar assistência. Uma jogada até que semelhante, o Piton também tá lá na esquerda, ele cruza pra área, só que agora a bola foi um pouco mais esticada, mas ainda dentro da área. O Puma consegue mandar pra dentro da pequena área e com o Verratti, tipo, a 2 metros do gol, o Verratti domina, chuta e empata pro Vasco, são os 70 minutos. O Vasco conseguiu buscar um empate ali em menos de 5 minutos ali, depois do primeiro gol do Puma, que diminuiu o placar. Então o Vasco consegue ter esse poder de reação, né? Do gol do Mirassol, que é 58 minutos, até os 66 minutos, são 8 minutos que separam o caminho para o empate do Vasco, né? Que foi com o gol do Puma, né? Então o Vasco consegue ter essa reação, consegue ter essa melhora, né? Entra o Jair depois, o Vasco vai fazendo algumas alterações, mais tarde entra o Lloyd. Só que o terceiro gol que o Vasco toma, né? Que é aí que vem o problema, né? O Vasco até quase faz o terceiro logo em seguida, numa bola que vem num cruzamento para a área. E o Verratti desvia, mas a bola não vai na direção do gol. E se fosse, seria gol porque o goleiro Walter já estava fora. Então a bola ia morrer lá dentro, mas infelizmente a bola não entrou. Depois o Mirassol faz esse gol, que é o quê? Uma jogada que vem pelo lado esquerdo, de defesa do Vasco, pelo lado esquerdo do Piton. Ele não consegue impedir o cruzamento vem, atravessa toda a área, passa por Thiago Mendes, passa por João Vitor, passa por Puma, passa pelo Piton, passa acho que pelo... Não sei se o Jair estava na área nesse lance, mas tinha mais alguém na área, que além desses 4 que eu citei, que chega no segundo pau pro Alisson, que tinha acabado de entrar, ou tinha entrado, sei lá, menos de 5 minutos na partida, e com o gol aberto, ele empurra pro fundo da rede e faz o 3-2 pro Mirassol. Aí o Vasco, todo bagunçado no final, não consegue ter o ímpeto de fazer a reação, de pelo menos buscar um empate, e o Mirassol mais uma vez sai vencedor dentro de sua casa, como fez em outras partidas, não só contra o Vasco, mas contra outras equipes, e se coloca em quinto colocado, e o Vasco agora fica na boca da zona ali, mas lembrando, os seus adversários não jogaram ainda, então o Vasco, obviamente, pelo menos na minha visão, deve entrar na zona, porque qualquer resultado ali perto, né, o Vasco atualmente hoje, pra você ter uma noção, o Vasco está com 15 pontos. Se o Fortaleza ganhar, o Vasco vai para a zona. Se o Fortaleza ganhar, o Vasco vai para a zona. Se o Santos empatar, o Vasco vai para a zona. Qualquer um desses resultados aí, se o Santos ganhar ou empatar, o Vasco vai para a zona. Se o Fortaleza ganhar, o Vasco vai para a zona. Então a chance do Vasco acabar chegando na zona nessa rodada, né, que seria a rodada 17 do Campeonato Brasileiro, é muito grande. Porque a equipe, de fato, não precisava sair com pontos hoje para ter uma mínima esperança de conseguir sair, né, sem terminar essa rodada sem estar na zona, né? Com o desempenho abaixo, o retrospecto do Vasco é o seguinte após o Mundial de Clubes. Joga contra o Botafogo, perde lá no Mané Garrincha. Joga contra o Independente Del Valle lá em Quito, toma 4-0 e é goleado. Depois tem o empate contra o Grêmio por 1-1, tem o empate contra o Del Valle por 1-1, tem o empate com o Inter 1-1, tem o empate com o CSA 0-0 e mais uma derrota agora contra o Mirassol. Isso somam 7 partidas, são 4 empates, os 4 empates consecutivos e 3 derrotas aí, né, para Botafogo, fora de casa, jogando Mané Garrincha, apesar de ser mandante. Uma derrota fora de casa contra o Independente Del Valle e uma derrota também fora de casa contra o Mirassol. Desde a parada do Mundial, o Vasco não vence. A última vitória foi antes de ir para o Mundial, que foi aquela contra o São Paulo, e o Vasco está longe de ser aquele time que foi contra o São Paulo. A grande crônica do Vasco, na minha opinião, não só para o jogo de hoje, mas se você for ver a maioria dos jogos, o Vasco finalizou mais. Até que nessa partida aqui o Mirassol teve maior número de finalizações. Mas as finalizações no gol, majoritariamente, foram maiores do Vasco. O Vasco deu 6 finalizações ao gol contra 4 do Mirassol. O Vasco é uma equipe que consegue criar com perigo, ter as suas oportunidades. Mas na hora de transformar ela em gols, não consegue. E hoje teve uma coisa até que diferente das outras partidas, que foi ter o poder da reação. Apesar de não conseguir segurar essa reação, o Vasco teve o ímpeto de pelo menos buscar um empate. Apesar de durar 13 minutos, o que o Vasco fez, mas o Vasco teve essa postura que não vinha tendo. O Vasco contra o Grêmio e contra o Inter abriu o placar nesses empates. E deixou escapar. Deixou escapar contra o Grêmio e escapou contra o Internacional num caso à parte.
Contra o CSA, a equipe criou, teve umas oportunidades, o CSA não finalizou ao gol, mas cadê o gol do Vasco? O gol do Vasco não sai. E hoje, quando sai, não consegue adiantar, porque sai o gol, consegue tomar um empate depois, né? No caso, tomar a virada. O Vasco precisou também tomar 2 gols para entender que precisava fazer gols, né? Converter suas chances. Né? A falta de efetividade dentro da equipe é um problema, porque se tivesse efetividade contra o CSA, poderia ter saído com 1-0 de lá. Se tivesse efetividade contra o Grêmio, o resultado poderia ter sido diferente. Contra o Inter eu não sei, porque acabou ali tendo a expulsão do Léo Jardim no final e interferiu de fato no resultado, independente se ela foi correta ou não. Mas interferiu no resultado. Contra o Independente Del Valle é o contrário, começa perdendo num jogo que precisava buscar uma virada impossível e depois tem esse poder de buscar o empate ali na cagada, né? Então é uma equipe do Vasco que tem 2 problemas, né? Não saber se postar após tomar um gol ou após estar no resultado que não é confortável, como o empate contra o Grêmio, que não era confortável, o jogo contra o Inter não tem muito o que falar, e uma postura desconfortável contra o CSA. Você está empatando contra o CSA, amigo. Né? O CSA, pô, é um time grande e tudo mais, eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, uma equipe difícil, mas a equipe do Vasco estava jogando bem melhor que o CSA e não conseguia converter. Hoje contra o Mirassol teve isso, de conseguir converter até, mas não consegue segurar. Ou o Vasco, os 2 problemas, né, seria não ter efetividade e não conseguir manter o resultado que está no placar quando está com resultado favorável, né? Então acho que esses 2 grandes problemas aí do trabalho até agora do Fernando Diniz, que tenta, né, tenta implementar seu jogo, está conseguindo pelo menos fazer o Vasco criar oportunidades, mas na hora de virar ela em gols e virar em resultados, isso não está acontecendo, né? No começo a gente entende que é um processo de você começar a mudar a ideia do time, mas também o Vasco hoje precisa de resultados, porque senão não consegue nem se manter na Série A, né? Então é isso, agora a próxima partida do Vasco é na quinta-feira, agora, né, às 8 horas, contra o CSA. A partida foi mudada, né? Era na terça, 9h30, mas foi passada para quinta, 8 horas agora. O Vasco enfrenta o CSA para poder definir se vai passar ou não de fase na Copa do Brasil. O jogo primeiro ficou empatado, como eu disse. Então quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. E vai passar de fase na Copa do Brasil para as quartas. E no domingo, o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. E não vai ter Lucas Piton, que tomou um cartão amarelo. Então é isso. Valeu!